Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Amanda, Maria Vitória. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Nossa, até a Cátila abriu o vídeo dela hoje. Tá com cabelo diferente, Cátila? A impressão minha. Você tá ruiva? Tô. Mandei. Ficou bonito. Obrigada. Oi, Felipe. Oi, professora. Tudo bem? Tudo. Oi, Kalina. Abriu o vídeo também. Obrigada. Rafael sumiu, né, gente? Faz tempo que ele não aparece. De todas as aulas, ele sumiu? O que será? Ele tá fazendo a distância, assim, assistindo os vídeos depois? Ele não tá assistindo as aulas síncronas só ou ele trancou o curso? Não sei te dizer, professora, porque também vai chegando no final do semestre, o pessoal vai ficando mais desanimado, né? O Vônei, o padre Vônei já tinha sumido fazia tempo, né? Mas o Rafael tem pouquinho tempo que eu não o vejo. Gente, olha só, a Rayane, todo mundo de vídeo aberto hoje, que lindo! Vocês estão com plano de me fazer chorar? Tô achando que vocês estão com esse plano. É só uma forma, assim, sabe, professora, que a Maria, ela comentou com a gente, né, sobre a questão da sua mãe. A gente sabe que não deve estar sendo nada fácil, né? Foi alguma maneira que a gente encontrou, assim, de demonstrar apoio, de mostrar que a gente está aqui, né, que estamos orando, que desde quando a Maria falou, senhora, sua família, estão todos nas minhas preces, eu tenho certeza que na de todo mundo também, né? Então, assim, é a nossa forma de dizer, às vezes, estamos aqui. Se precisar de alguma coisa, conte com a gente. Tá bom, obrigada. É muito significativo. Tem sido muito bom receber o apoio de muitos de vocês, muitas pessoas mandando mensagem, os professores, alunos. É muito bom saber que se minha mãe precisar de. A gente ainda não sabe o tratamento, né? Ainda não saiu o tipo de leucemia que é, então a gente não sabe qual que é o tratamento. Eu sei que nenhum dos dois é legal, mas eu sei que se ela precisar ou de sangue ou de transfusão de medula, eu já falei brincando, mas eu sei que é verdade. Eu tenho uma fila de gente que pode me ajudar. Até brinquei com uma tia minha, eu falei, não, eu tô na época de terceira VA, eu dou uns pontinhos lá, eu acho que eu arrumo uns 500 doador. Eu tenho que brincar, né, gente? Que se eu não brincar, eu não sou eu, se eu não brincar, eu não sobrevivo. Tudo. A minha mãe mesmo brincou muito ontem comigo na UTI. Ela me deu bronca porque eu fui dar uma água para ela no copo e derrubei no rosto dela. Ela falou assim: você não dá conta de nada, não, pede um canudinho. Eu falei: nossa, eu já tô ganhando bronca, então a senhora tá boa, hein? Aí dei o canudinho, ela tomou, era um copo de água de coco. Ela tomou tudinho, fez assim, que delícia! E soltou um arroto enorme, olhou para mim e falou assim: viu? Que beleza? Então essas coisinhas assim, eu fico contando e rindo, porque se a gente, nesse momento, se a gente mergulhar no problema, a gente não dá conta não, né? E aí eu falei para Maria Vitória, olha só as ciladas que a vida arma para a gente. Hoje nós temos que conversar sobre luto, sobre paciente terminal, só coisa assim pesada, e geralmente eu dou essa aula tranquila porque eu não estou passando pela situação. Então hoje é um pouco mais complicado porque tudo que eu estou passando entra em contato com algumas emoções, né? Então, se eu espero dar conta,
Mas se em algum momento eu travar, aí eu peço desculpa. E aí vocês leiam o capítulo e aí vocês tirem dúvida de outro jeito, porque ainda bem que só falta essa semana. Mas é o capítulo mais difícil que eu considero para conversar. Eu vou tentar ser E fica bem... tranquila. Quanto a isso, professora, assim, o momento que se a senhora quiser parar e tal, não tem nenhum problema. Estamos aqui realmente para dar o apoio que precisar. Tá bom, obrigada. Muito obrigada mesmo. Ontem eu passei o dia todo trabalhando. É uma forma de... Eu amo o meu trabalho e é uma forma de me distrair também, né? Então, ontem eu postei todos os vídeos, não tem nenhuma pós... Aliás, ser psicóloga ainda não pus as pós-aula, mas eu fui até... faltam 2 disciplinas, só de ser psicólogo 3 e 4, para fazer os pós-aula. Então, eu produzi bastante e aí hoje eu vou dar aula, tem o estágio mais tarde que eu tenho que acompanhar também. É um jeito de... Os psicanalistas diriam que seria uma negação, outros diriam, os behavioristas diriam que é uma fuga, eu digo que é uma distração. Então, é o jeito que às vezes a gente encontra de enfrentamento, né? Cada um encontra uma forma de enfrentamento. Eu vou tentar ser bem objetiva, né? Não ficar exemplificando muito, trazendo mais a teoria, os componentes mais racionais, para ficar mais fácil para todo mundo, tá bom? Bom, eu acho que já tem um número costumeiro de pessoas aqui que a gente costuma ter, né? Então eu vou começar. Meu celular não para, não. Meu irmão mora em São Paulo. Imagina como é que tá a situação. Ele me liga de 5 em 5 minutos. Acabou de me ligar. Eu avisei que eu tô em live. Bom, esse capítulo, ele fala assim, que a chave para a questão da morte abre as portas da vida. Muita coisa a gente avalia na vida da gente quando a gente perde alguém. Ou quando uma própria pessoa passa por uma situação próxima da morte, que ela tem uma doença. Então, isso faz a pessoa fazer uma avaliação. É um momento de fazer essa avaliação, de não perder a oportunidade, né? De crescer, de evoluir como pessoa, como ser humano, diante de circunstâncias complicadas da vida. Então, não é fácil falar sobre esse assunto, muita gente não gosta de falar sobre isso, mas é um fato natural, né? E que deve trazer para nós algum tipo de conhecimento, algum tipo de crescimento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que o assunto morte, ele tem significado diferente de cultura para cultura. Cada cultura lida de um jeito. É interessante a gente ver, por exemplo, eu não consigo não lembrar de outro exemplo, quando a gente assiste um filme norte-americano, o tipo de velório que eles fazem é tão diferente da nossa realidade brasileira, não é? Eles fazem quase uma festa, eles servem bebida, todo mundo leva comida e todo mundo reúne e começa a conversar na casa da pessoa falecida. Então, o funeral deles é muito diferente. Eu já vi também alguns funerais de outras culturas africanas que eles gritam muito, batem muita palma, cantam. É como se estivessem alegres. Os índios também têm, algumas tribos indígenas têm funerais muito interessantes, alguns duram dias, meses. Então, assim, para ficar bem claro para a gente que lidar com a morte, com o significado da morte, é diferente de cultura para cultura. E eu acrescento uma coisa que nem está aqui no livro. É diferente de crença religiosa para crença religiosa. Né? Cada tipo de religião lida com a morte de uma forma. Alguns percebem que é uma passagem, outros percebem que é uma lição. Cada pessoa encara de uma forma diferente, de acordo com a sua cultura, com a sua religião. Não é verdade? Bom, e aí, esse capítulo
começa falando também sobre os cuidados que devem ser dados a um doente terminal. O que a psicologia pode ensinar? Como que isso pode ser aplicado? Que o mínimo que os profissionais podem e devem fazer por uma pessoa que está em doença terminal é a dignidade da vida. Lidar com essa pessoa com dignidade, não lidar com ela como um objeto. E aí eu lembro das nossas aulas de humanização. Não tem como não deixar de fazer esse link, né? Que preservar a dignidade de um paciente que está no fim da vida significa perceber a importância dele, manter a dignidade dele. Foi feita uma entrevista com 50 pacientes em estado terminal de câncer e os pesquisadores concluíram que esses cuidados mantêm o paciente se perceber com dignidade. Um deles disse assim, um dos pesquisadores, quando pacientes terminais são vistos e sabem que são vistos como pessoas, né, dignas de honra por aqueles que estão cuidando dele, é bem mais provável que a própria dignidade deles seja mantida. É muito bom a gente perceber quando uma pessoa está sendo cuidada com carinho, que a gente percebe que está sendo tratada com respeito, né? Minha mãe ontem brincou que o enfermeiro, quando vai cuidar dela, é um tal de com licença. Ela falou assim, nossa, chega e enjoa, não para de falar com licença. Aí eu falei, ué, mas é um jeito carinhoso, né? Dele cuidar, dele tratar. Então, eu já vi eles chamando ela de minha querida. Então, assim, a gente percebe que tratar com carinho, com dignidade é muito importante. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Existe uma experiência... Tati, Oi, Felipe. o bom disso é que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, essa humanização ela era totalmente perdida. Não existia humanização nem para aqueles que eram novos. Por exemplo, mães que estavam dando luz, não existia humanização. Verdade. Teve mudanças, né? Ainda bem, né, Felipe? É bem positivo. Pois é. Vocês já ouviram falar, todo mundo já deve ter ouvido falar, em experiência de quase morte, que a pessoa vê uma luz no fim do túnel? A gente não usa essa expressão, às vezes, quando está no meio de um problema, uma luz no fim do túnel. Tem gente que vê uma luz chamando, tem até uma foto de uma luz num túnel lá no fundo, na página 639, e está falando que algumas pessoas que estão passando por uma doença ou por um tratamento e elas estão em coma, elas sentem que estão próximas da morte e quando elas acordam, se elas conseguem vencer esse processo, elas têm esse mesmo discurso de experiência quase morte. Geralmente tem algumas pessoas que dizem que tiveram uma sensação de estar fora do corpo e viu o próprio corpo. Outras viu essa luz lá longe e tentou caminhar em direção a ela. Então, existe uma explicação científica possível para essa luz no fim do túnel. Quando o cérebro ele tem pouco oxigênio, existem algumas imagens no nosso córtex visual que são alteradas. Então, dá a impressão que a gente está dentro de um túnel e que há uma iluminação no fundo desse túnel. Então, existe uma explicação biológica para essa sensação. Eu sei que, de novo, se me referindo às religiões, né, existem algumas experiências mais marcantes e diferentes, e algumas religiões explicam diferente de outras, né? Cada uma explica dentro do seu contexto. Mas aqui no livro trouxe uma mudança cognitiva que pode acontecer um pouquinho antes da morte. E essa mudança se refere à possibilidade de menor quantidade de oxigênio no cérebro. E isso pode provocar essa sensação. Existem dois processos que nós vamos falar e não é para vocês confundirem. Quando eu falar assim, quando eu perguntar assim para vocês,
quais são os 5 estágios de uma pessoa com relação à própria morte? Então, isso é um tipo de pergunta. E a outra pergunta é: quais são os processos de elaboração do luto? Por que eu estou colocando as duas lado a lado? Porque é muito fácil de confundir. Mas se a gente explicar direitinho, vai ficar claro. Então, olha só. Doença terminal. Quando alguém recebe uma notícia de que está com uma doença terminal, ela passa por um processo de 5 estágios em relação à morte. Porque quando a gente fala doença terminal, está terminando o quê? Está terminando a vida. Então, a pessoa tem que se relacionar com o assunto morte. Então, o primeiro processo que ela vai passar é de negação. Isso não pode estar acontecendo comigo. Isso nunca aconteceu na minha família. Deus não ia deixar isso acontecer comigo. Então, isso é um processo de negação. Segundo processo, raiva. Por que eu? Tanta gente ruim no mundo, por que eu? Eu pensei nisso esse fim de semana. Por que minha mãe? Tanto que ela é boa, tanto que ela é... Não é porque é minha mãe não, mas assim, zero defeito, coração assim, maravilhoso. Então aí a gente passa por esse processo de raiva. Por que eu? Por que essa pessoa? E aí existe um terceiro processo, que é o processo da barganha. O que é isso? Eu queria tanto, meu Deus, viver até minha filha casar. Eu quero ver minha filha casar. Deixa eu viver só até esse dia. Eu não vou pedir mais nada. Nunca mais peço mais nada. Então, isso é um processo de barganha. É o terceiro processo. Quarto processo, depressão. A pessoa vai se sentir mesmo o peso dessa notícia, dessa convivência com esse fato. E o quinto processo, nem sempre as pessoas chegam lá, a aceitação. Tá? Então, esses são os 5 estágios em relação à morte com doentes terminais. Esses processos, tanto o doente passa, quanto os familiares do doente também. Então, é muito semelhante ao próximo processo que eu vou explicar, por isso que eu tentei fazer essa diferenciação, tá? Esses processos, uma coisa que tem que ficar clara, eles não são marcantes assim, e dessa ordem. Às vezes oscila, às vezes sente a negação, aí vai para a raiva, aí vai para a barganha, aí da barganha volta para a raiva, sabe? Há essa oscilação. Então, não significa que é um processo evolutivo. Nossa, que beleza, fulano já está no 4º processo, o próximo é a aceitação. Não, não é assim que funciona. São processos oscilantes que podem ocorrer indo e vindo, ok? Bom, agora, quando a gente... Isso eu falei de relação com uma doença, uma relação com a notícia de uma possível morte. Agora, quando a gente fala de morte em si, da perda em si, como que é que funciona a dor chamada luto? Luto é uma resposta emocional à perda que o indivíduo tem. Se a gente perde alguém, a gente vai viver uma sensação de luto. E existe o processo clássico de elaboração do luto, que é o que eu falei para vocês para a gente não confundir. Então, alguém perde um ente querido, um parente, e essa situação gera muita dor, não podemos negar isso. Cada um lida com essa dor de um jeito. Mas existe um processo que é comum na maioria dos estados de luto. Primeiro processo, imediatamente após a morte de uma pessoa, é um estágio chamado de choque ou descrença. É aquele momento que o indivíduo recebe a notícia e ele não quer acreditar que isso aconteceu. É aquela pessoa que fala, não, eu não estava aqui no dia do enterro, no dia do funeral, então eu não vi o corpo, então eu não acredito que morreu. E ela fica inconsciente com a esperança de um dia encontrar essa pessoa viva. Eu conheço a história de uma mãe que perdeu o filho
e ela morando aqui no Brasil e o filho dela morando nos Estados Unidos. E ele sofreu um acidente de carro e ele foi carbonizado. Então não tinha nem foto para mostrar para ela do corpo, não tinha foto dele no caixão, não teve jeito de fazer nada, ele foi carbonizado. E a gente teve que fazer aqui em Anápolis um velório sem corpo. É uma sensação muito estranha. Eu que não era parente, eu achei estranho. Eu fiquei imaginando essa mãe, né? E não deu outra. Com o passar do tempo, ela teve que fazer uma viagem lá para os Estados Unidos, conhecer as pessoas que o conheciam, ter certeza que ele morreu, sabe? Foi no lugar que aconteceu o acidente, perguntou como é que tinha sido os últimos dias de vida dele, o que que ele fez, conheceu a noiva dele. Enfim, ela precisou ter contato com essas pessoas para ela tentar elaborar esse luto melhor. Então, isso é a descrença. É o primeiro estágio do luto, o choque ou a descrença. Segundo estágio, desculpa. Segundo estágio. O primeiro, gente, ele pode durar várias semanas. Essa descrença pode durar várias semanas, principalmente se for uma morte inesperada, geralmente por acidente ou uma pessoa muito jovem, né? Eu conheci a história de um aluno meu que faleceu de morte súbita, e quando eu fui no velório dele. Ele foi meu aluno no curso de Direito. E ele jogava bola toda quinta-feira. E um dia, no jogo de bola, ele caiu lá, todo mundo foi ver que ele estava brincando, que ele era muito brincalhão, e ele tinha tido uma parada cardíaca. Chamaram o SAMU e não socorreu a tempo. Então, assim, 20 e poucos anos, eu acho que o Matheus não tinha nem 25, eu chamava ele de Teteus, porque ele me contou que tinha esse apelido. Então, assim, eu tenho alguns alunos que me dizem que tem apelido, e aí eu chamo essas pessoas pelo apelido, né? Então, eu tenho Franciele, que eu chamo de Fran, eu tenho Ludmila, que eu chamo de Lud, né? Eu tenho Carolina, que eu chamo de Carol, e assim por diante. E aí o Matheus, na hora da chamada, eu chamava ele de Teteus. E aí, quando eu fui no velório, e aí eu me deparei com os alunos, né? Ex-alunos, porque eles já tinham sido todos formados, eles choraram muito, a gente se abraçou. Ah, não, professora, a gente lembra de você chamando ele de Teteus, que coisa horrível. Então, isso é um choque muito grande por causa da idade da pessoa que faleceu. Meu Deus, o carro foi fazer uma curva aqui na esquina da minha casa, quase entrou aqui. Vocês escutaram o pneu cantando? Cruz. Bom, então esse estágio, que pode durar algumas semanas, ele se chama choque ou descrença. Aí entra para o segundo estágio. Esse segundo estágio pode durar até 2 anos. Pode durar de 6 meses até 2 anos. É um estágio chamado de preocupação com a memória da pessoa falecida. Como que é o comportamento? Quais são as atitudes durante esse estágio? Aquela viúva que fica revivendo a morte do marido, que fica falando do marido, que fica vivendo os bons momentos, contando histórias. Aquela mãe que fica contando sobre o filho, quando era criança, quando era adolescente, na semana passada, essas coisas. Geralmente, essas pessoas mantêm o quarto, não doam as roupas, mantém as lembranças dessa pessoa que faleceu vivas. As pessoas que estão de fora pode até achar um pouco doentio isso, né? Porque não está vivo mais, não vai voltar mais, mas tem gente que faz isso, deixa o quarto, deixa as roupas no guarda-roupa, às vezes deita na cama, às vezes tenta sentir o cheiro da pessoa. Então isso é uma preocupação com a memória da pessoa falecida, porque eles ficam contando história, não quer que ninguém esquece. Eu já ouvi gente falar, nossa, eu tô com medo de esquecer a feição do fulano. E aí começa a olhar foto, assistir vídeo. Pois não, Felipe? Professora, como uma psicóloga,
Você acredita que isso seria tipo um sintoma doentio Não, é um do processo paciente? natural. Cada pessoa, Felipe, processa o luto de uma forma. Seria doentio se ultrapassasse 2 anos. Aí sim. Agora, de 6 meses a 2 anos, é possível, é comum, inclusive. A gente não pode dizer a palavra normal. Não é normal. Mas também não chega a beirar o patológico. É o jeito que aquela pessoa tem para lidar com aquela perda. E cada um lida de um jeito, né? Eu conheço pessoas que saem do funeral e já vai doar as roupas porque não quer ver mais. Já vai desmontar quarto, já vai montar outra coisa naquele ambiente, vai transformar num escritório, numa outra coisa, para tirar as lembranças da frente, porque quanto menos entrar em contato com a lembrança, mais dor pode sentir. E já tem gente que gosta de mergulhar na dor e sentir aquilo intensamente e depois passa. Sabe, Felipe, eu percebo assim que tem gente que dá um de forte e não chora, por exemplo, na hora do velório, do funeral. É aquele filho, às vezes, que fica mais preocupado com a logística, né? Ele vai pagar documento, atestado de óbito, vai ver lote no cemitério, fica com essas atitudes mais racionais e não tem aquela parada para pensar, para sentir, para permitir a emoção vir à tona. E aí o que que acontece? Essa pessoa, quem chora num velório, todo mundo compreende, não é verdade? A gente compreende o choro daquela pessoa. E aí essa pessoa que não chorou no velório, 3 anos depois, ela está num trabalho dela, ela está no ambiente profissional e ela despenca no choro. Mas por que ela está chorando? É porque o pai dela morreu. Mas agora? Não, tem 5 anos. Aí é meio complicado da gente entender, né? Porque, ué, como assim? Parece. Aí é o que a gente costuma brincar ou usar de ditado popular, é aquele famoso caiu a ficha. Demorou um pouquinho, mas caiu, é meio lesado, né? Quando demora demais assim. Mas é o jeito de cada um. Tem gente que é assim, não quis entrar em contato, fica negando, adiando. Não, não vou pensar nisso agora. Muita gente adia a dor, não quer entrar em contato com a dor. E aí depois vai sentir essa dor mais lá na frente. É o jeito dela, também não é patológico, mas aí os outros é que vão ter estranheza diante desse fato. Porque se eu vejo meu amigo chorando num velório, eu penso, ok, tá ali, né, lidando com aquela emoção. Agora, se eu vejo meu amigo chorando na rua, por que que tá chorando? Aí 2 anos atrás que perdeu, aí é chocante, né, pra gente tentar entender. Bom, essas experiências de preocupação com a memória da pessoa falecida, elas diminuem com o tempo. Também é um pouco oscilante, às vezes diminui e volta, mas elas vão diminuindo e geralmente elas vão voltar, sabe quando? Em ocasiões especiais. Ah, hoje seria o aniversário do fulano, eu estaria completando tantos anos. Ah, hoje seria nosso aniversário de casamento. Ou se não, hoje faz tantos anos que ele sofreu acidente. Então, essas datas, isso ainda é o processo, o estágio número 2, chamado preocupação com a memória da pessoa falecida. E isso é extremamente compreensível e natural. O último estágio é a resolução do luto. É quando a pessoa que sofreu a perda, ela percebe que quem faleceu foi o outro, não foi ela. Poxa, eu ainda estou vivo, eu ainda estou viva, então vamos continuar vivendo? Então é aquele momento que a pessoa renova o seu interesse pelas atividades comuns. Ela não vai deixar de se lembrar da pessoa falecida, só que não vai se lembrar mais com dor, com tristeza, e sim vai se lembrar com saudade. É diferente. Ela já consegue falar dessa pessoa sem chorar, ela já consegue contar histórias dessa pessoa e rir. Então, isso seria uma resolução do luto. Ficou claro, pessoal? Esse modelo clássico de elaboração do luto? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Existe a perda ambígua, que é mais complicada de fazer um
uma elaboração de luto. O que é essa perda ambígua? É mais ou menos assim, ó, o exemplo que eles dão aqui no livro é uma mulher que perdeu o marido no 11 de setembro. As torres gêmeas caíram, o marido foi dado como desaparecido, não tem corpo. E sabe-se que morreu, não tem jeito de ter sobrevivido. Então, tem aquele momento de luto, por quê? Porque sabe que perdeu aquela pessoa. Só que aí, alguns meses depois, enquanto eles estavam fazendo limpeza no lugar do atentado lá do 11 de setembro, no World Trade Center, acharam uma lasca de osso e fizeram um exame de DNA e deu que era o marido dessa mulher. Então, ela de novo viveu a mesma sensação de luto. Ela recebeu a notícia de que encontraram um pedaço de osso. Então, isso é perda ambígua, gente. São duas vezes. Uma vez você recebe a notícia que teve um desabamento e o corpo da pessoa sumiu. Outra vez, encontra-se um pedacinho do corpo e realmente está comprovada o falecimento daquela pessoa. E aí, quem recebe essa notícia sofre uma segunda vez. O outro exemplo, vítimas do tsunami de 2005 no sudoeste da Ásia. Algumas pessoas continuaram chorando pelos seus cônjuges, pelos seus filhos, que foram levados por uma onda imensa. E algumas pessoas, algum tempo depois, foram encontrados alguns corpos, e aí sim é constatado aquela morte. Então, isso também é uma perda ambígua. Então, os terapeutas que trabalham com pessoas que sofrem de perda ambígua, eles precisam ser capazes, eles mesmos, os terapeutas, de tolerar a ambiguidade. Tem que reconhecer que os estágios clássicos que a gente acabou de ver sobre a elaboração do luto não se aplica nesses casos. É completamente diferente. Então, a pressão por um fechamento, a pressão ou a condução para uma resolução do luto não vai funcionar com essas pessoas, eles vão ter muita resistência. Então, o que tem que fazer? Tem que tentar levar essas pessoas a aprender a administrar o estresse, cada um dentro do seu ritmo, cada um dentro da sua maneira. Então, a gente precisa ter essa paciência, tá? No caso da perda ambígua. Quantos minutos eu tenho? 7. Tem um quadrinho aqui, na página 642, que é muito interessante, que são algumas sugestões de como que a gente pode ajudar uma pessoa no momento de luto. Como que a gente ajuda? O pessoal da psicologia não tem esse negócio de chora, pode chorar. Essa frase não é de psicólogo, tá? Essa frase é de senso comum. Chora, põe para fora, isso, chora, tem que chorar. Não, gente, a pessoa chora se ela quiser. A gente não tem que incentivar o choro. A outra frase eu acho pior ainda, seja forte. Seu pai vai precisar de você, né? Alguém vai precisar de você, seja forte. Essas duas frases são de senso comum em velório. E vocês da psicologia, nós da psicologia, não jamais podemos usar essas frases. Isso não é frase de psicólogo. Tem umas ratas também, gente, que muita gente dá, que é muito complicado, né? Aquelas, eu já dei, quem nunca chegou num velório e cumprimenta a pessoa, oi, tudo bem? Como assim, gente? A gente não tem que perguntar tudo bem. É óbvio que a pessoa não está bem, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu acho falar meus pêsames também tão formal, porque a gente nem sabe o que essa palavra significa, vamos combinar? Não é meus pêsames. Então, assim, eu acho que no senso comum, com uma amiga, com uma pessoa que você conhece, que você gosta, você tem que se colocar pronto, ó, tô aqui para você contar comigo. Acho que daí em diante as coisas vão fluir melhor. Mas aqui no livro tem algumas sugestões para o pessoal da psicologia também, para ajudar alguém que pode ajudar a superar o processo de luto, né? Não só aquele momento mais difícil. Primeira coisa, deixa a pessoa compartilhar a dor dela.
ela vai falar muito, ela vai falar sempre. E às vezes tem gente que está assim cansada, nossa, fulana só fala disso. Deixa, ela precisa falar. Quanto mais falar, a gente sabe na psicologia que a cura vem pela palavra, pelo falar, né? Ela precisa expor o que ela está sentindo. Então, o que a gente tem que fazer é encorajar essa pessoa a falar dos seus sentimentos, a compartilhar a memória da pessoa que faleceu. Isso é importante. Segunda coisa, a gente não deve oferecer falso consolo. O que é falso consolo? Assim foi melhor. Ah, estava sofrendo muito, agora ele descansou. Gente, quem perdeu um ente querido não quer perder. É muito difícil a gente conformar de que é melhor ele descansar, morrer, do que ficar numa cama de hospital. A gente não quer, por mais egoísta que seja, a gente quer a pessoa viva, né? Não interessa para a gente se é com dor ou não, infelizmente a gente é assim. Então, você falar a frase, assim foi melhor, vai passar, com o tempo você supera. Essas frases estão aqui no livro e olha, elas não funcionam não, elas são frases prontas, são jargões e que infelizmente são falso consolo. Ofereça ajuda prática, é uma outra atitude que vocês devem ter. O que é oferecer ajuda prática? Quem que está cuidando do seu pai? Quem que está com as suas crianças? Quer que faz o almoço para você? Quem que está, sabe? Oferecer uma ajuda prática nesse sentido. Quer que traz um lanche? Então, às vezes nem pergunta, leva, né? Porque a pessoa vai negar, não precisa não. Então, essas ajudas práticas, elas são muito importantes nesse momento. Outra atitude, seja paciente, porque leva tempo alguém se recuperar de um tipo de perda significativa. Então, a gente tem que estar sempre disponível para ouvir. E por último, se você achar necessário, sugira a ajuda profissional. Quando é que a gente vai achar necessário? Olha, uma vez, uma conhecida minha me perguntou se eu fazia visita domiciliar, se eu trabalhava com atendimento domiciliar. Nem era época de pandemia ainda. E eu falei assim, do que se trata? Aí ela falou, não, é porque eu tenho uma amiga que ela perdeu um filho e ela está entregando os pontos. O que significa essa expressão? Ela não estava lutando pela própria vida, ela não queria comer, ela não queria sair da cama, ela estava tentando deixar a vida para lá para ver se ela ia partir também, né? Então a família estava muito preocupada. E aí, como que faz? Ela não quer levantar da cama nem para ir na sala, muito menos para ir para uma ajuda profissional, para ir para um psiquiatra, para um psicólogo. Então, essa minha conhecida me pediu para fazer uma visita para ela. Falei, olha, eu vou não como psicóloga, eu vou para ouvi-la e fazer uma avaliação para saber se realmente ela precisa de um encaminhamento. E realmente, gente, ela precisava. Essa pessoa que me falou não me deu todos esses detalhes que eu estou dando para vocês. Lá na visita é que eu percebi que ela estava desse jeito. Ela não estava comendo, que ela não estava dormindo, que ela só queria chorar. O caso dela foi muito forte, pessoal, porque o filho dela, de 16 anos, tinha vencido um câncer. E ele estava em remissão do câncer, eles estavam comemorando que ele tinha vencido o câncer, ia fazer uma festa de Natal. Ah, interessante, foi nessa época. E aí o menino pega uma dengue e morre de dengue. E aí essa mãe ficou muito revoltada, porque como assim? Ele vence um câncer e morre para uma dengue. Então ela estava revoltada, ela estava com raiva de Deus e de todo mundo. E aí eu vi aquele quadro e falei, realmente o encaminhamento, ela precisa de ajuda psiquiátrica. Ela precisa de medicamento, ela precisa de apoio. E aí a gente faz os encaminhamentos. Então, quando for necessário, a gente tem que sugerir um profissional. Pessoal, eu vou desligar e a gente volta logo em seguida no mesmo link, ok?